Na natureza, existem milhares de fenômenos que têm desconcertado a humanidade desde seus primórdios por milhares de anos. Eram ainda mais misteriosos no passado, quando estudos científicos ainda não existiam para explicar tais acontecimentos. Ainda hoje, a maioria desses fenômenos são tão bonitos quanto são impressionantes. Nos mares, em especial, fenômenos naturais parecem ainda mais enigmáticos. Isso se dá pelo fato de que menos de 5% dos oceanos da Terra foram explorados até hoje, mesmo com todo o avanço da tecnologia. Esses dados só tornam ainda mais impressionantes quando lembramos que nosso planeta é coberto por água em sua grande maioria. Por isso, é compreensível que tenhamos um pouco de medo, por assim dizer, quando nos vemos em ambientes aquáticos. Não sabemos exatamente o que esperar em um cenário do tipo. Porém, alguns exemplos de perigos aquáticos já existem. Entre eles estão os ferozes tubarões, regiões muito profundas dos mares, riscos de grandes ondas e até mesmo tsunamis. No entanto, um perigo muito menos conhecido, mas tão mortal quanto, é o que os cientistas chamam de ondas quadradas, como essas que vemos na imagem. Se algum dia, enquanto passeia na praia, vir algo assim, lembre-se do conselho de sair de perto imediatamente. Isso pode custar a sua vida. Mas por que esse fenômeno é tão perigoso? É isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no Mega Vídeo e que ative o sininho de notificações. Ao fazer isso, você apoia diretamente o canal com o seu feedback, o que nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. O nosso planeta é realmente uma incrível e hipnotizante esfera composta de água em massa. Enquanto a sua beleza por diversas vezes nos cativa para uma exploração, a sua força e poder nos lembra que somos meros visitantes de tudo o que pertence à Mãe Natureza. Consequentemente, isso nos lembra de que devemos sempre tomar muito cuidado com os seus perigos que aparecem de diversas formas diferentes. O último exemplo de tal equilíbrio entre a beleza e o cuidado existente na natureza foi uma fotografia tirada na ilha de Ré, destino turístico francês que tem ganhado uma popularidade enorme nos últimos anos. A imagem capturou uma nova definição de tempestade perfeita, e não é uma onda gigante. As águas do sul da França são o lar da ilha de Ré, que tem praias fantásticas onde ainda se pode ver vestígios dos antigos bunkers nazistas utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. Isso aumenta o aspecto antigo e conservador da ilha com atrações únicas. Apenas analisando sua aparência, essa parece ser apenas mais uma ilha qualquer como muitas outras na região. Porém, há algo que a diferencia totalmente do resto. Quem sobe em algum ponto um pouco mais alto, percebe que em alguns momentos específicos, ondas se formam na aparência de enormes quadrados, como se um gigantesco tabuleiro de xadrez estivesse surgindo no meio do oceano. Em termos de medições, a ilha é nada mais que uma faixa curta e estreita de terra que se estende por cerca de 5 km de largura e aproximadamente 30 km de comprimento. A mais famosa menção da ilha no mundo até o momento foi no livro The Expedition to the Isle of Rhe, de Edward Lord Herbert. Este livro, pouco conhecido, foi publicado no ano de 1860 e narra a história de uma frota de 100 navios ingleses que transportavam 6.000 homens, que ficaram encalhados na ilha ao mesmo tempo em que lutavam contra os franceses, no ano de 1627. Diferente do passado, entretanto, hoje em dia a ilha de Ré tem se tornado bem famosa, sendo alvo de muitos turistas. Tudo isso devido àquela fotografia que capturou ondas quadradas. Um perfeito exemplo de como o grande poder e a força da natureza pode surgir em um pacote tão belo e atraente. As fotografias do fenômeno se tornaram uma verdadeira sensação na internet. E as pessoas estão se perguntando o que fez com que essas ondas quadradas surgissem, como o fenômeno ocorre. Também se questionam o porquê as pessoas só estão vendo isso agora, qual o motivo de não terem aparecido antes. Primeiro, o porquê se deve ao fato da ilha ser localizada em um local onde dois mares se encontram. As ondas senoidais são geradas por dois mares profundos que se colidem de forma oblíqua. Esse fato peculiar
ainda se une à influência do vento na região. A interseção é chamada de mar cruzado pelos especialistas. Dessa forma, quando dois sistemas de ondas distintos, um de cada mar, são criados por dois diferentes sistemas climáticos e se cruzam de maneira perpendicular, ele pode criar as ondas em grade, como as vistas na costa da Ilha de Ré. A Ilha de Ré se localiza em frente à cidade francesa de La Rochelle, no Oceano Atlântico. O istmo, de 30 km de comprimento e 5 km de largura, está unido ao continente por uma ponte construída em 1988 e é um dos destinos de férias preferidos pela classe alta europeia. As condições devem ser perfeitas para que se possa ter uma amostra visual do que está acontecendo. As ondas ou ondulações viajam longas distâncias sobre a superfície do mar, muitas vezes até as distantes margens do sistema climático que as criou. Quando estas ondulações colidem na presença mínima de ventos marinhos, cria-se uma grande grade entre os mares. O ângulo de aproximação também é importante. Se for muito superficial, pode parecer que as ondas vêm da mesma direção. Se não houver energia suficiente, a crista achatada será quase imperceptível e a forma das ondulações serão quase completamente quebradas. Se você olhar para o mar, que é mais de uma praia, também pode ser difícil identificar as ondas quadradas. Devido a todos esses fatos, centenas de visitantes se amontoam no farol da Ilha de Ré, construído em 1854, todos os anos, a fim de observar o espetáculo natural belíssimo. É nesse momento que as pessoas se deparam com um perigo. Mesmo que seja um ambiente bem bonito, são aconselhadas a não se aproximar da água, ainda mais se as ondas quadradas resolverem aparecer. Porém, além da beleza inegável deste fenômeno, é importante saber que, assim como lindo, ele é igualmente perigoso para os banhistas. As áreas de repuxo criadas pelo movimento do mar são incrivelmente mais numerosas e fortes do que as de qualquer outro lugar. Portanto, o perigo de se afogar nessas águas é quase iminente. As fortes ondas geradas podem desencadear também outros movimentos de ondas, chamadas de correntes de ressaca, que se assemelham a um rio corrente que se afasta pouco a pouco da costa. A cor desse rio é ligeiramente diferente e contém bolhas. Consequentemente, se dentro do mar existe algum objeto solto, como galhos ou lixo, essas correntes os atraem rapidamente e os afasta da margem, neste caso, a praia. Desse modo, pessoas que nadam ali também podem ser arrastadas por essas correntes para longe da costa com muita intensidade. Muitos turistas que vão até o local acabam não obtendo informações sobre todos os alertas instituídos ao local de destino da viagem e mergulham nas águas do mar da Ilha de Ré sem saber o perigo que estão correndo. Essas pessoas não são avisadas que o fenômeno das ondas quadradas pode acontecer a qualquer momento e que a decisão correta seria sair dali imediatamente. Entretanto, o risco é ainda maior quando você tenta sair dela, pois quando está dentro da onda e você nada contra a corrente de água, isso só faz com que ela fique ainda mais brusca e te puxe no sentido contrário do qual você deseja ir. Portanto, o perigo real não é ser arrastado por elas dentro do mar, mas sim a forma como a pessoa reage. Muitos banhistas entram em pânico e tentam nadar contra a corrente, se cansando imediatamente e afundando. Por isso, caso aconteça, o segredo para escapar não é nadar contra ela, mas paralelo à costa. O fenômeno do mar cruzado, com muitos quadrados, é bastante comum, mas ver, de fato, os efeitos visuais das peculiares formações requer condições climáticas perfeitas. Além disso, essas condições raramente estão alinhadas. Embora assistir essas ondas pessoalmente seja realmente incrível, lembre-se que os mares cruzados são algumas das águas mais perigosas conhecidas pelo homem. É fácil ser fisgado pela singular beleza das ondas quadradas nos mares cruzados, mas nunca ouse a pensar que você é mais forte do que a mãe natureza. Entrar nessa tempestade perfeita de ondas colidentes não é de maneira alguma aconselhável. Todo cuidado é pouco. Nem sempre o que é belo realmente é tão belo assim. Neste caso, esta é uma das belezas da natureza que devem ser apenas admiradas e respeitadas à distância.